O Papa Leão XIV declarou que escolheu o seu nome papal em memória de Leão XIII. Nesse momento, o mundo tomou, por assim dizer, consciência da existência desse grande Papa do século XIX, que governou a Igreja entre 20 de fevereiro de 1878 e 20 de julho de 1903. Mas quem foi Leão XIII? E qual foi o seu legado? Entenda no vídeo de hoje. O seu nome de batismo era Joachino Petit. Ele nasceu em 1810, nos arredores de Roma, filho do conde Luigi Petit e Diana Prosperi Brughi. Ele estudou no colégio jesuíta de Viterbo, depois estudou no colégio romano. Ele foi ordenado padre aos 27 anos, em 1837. Foi enviado, em primeiro lugar, como delegado apostólico em Benevento, depois foi núncio apostólico na Bélgica e, ao voltar para a Itália, em 1846, ele foi feito bispo de Perúdia pelo Papa Pio IX. E ele exerceu esse cargo por 30 anos. O mesmo Pio IX o criou cardeal em 1853 e, nos seus últimos anos de vida, Pio IX fez de Joachino Petit o seu camerlengo, cardeal camerlengo. E ele foi eleito para suceder a Pio IX após um conclave de 2 dias. Em 1878, tomou o nome de Leão XIII, em homenagem a Leão XII. Agora, quem era o homem Leão XIII? Ao ser eleito, ele tinha 68 anos, ele era magro, de saúde delicada, mas muito vigoroso e muito inteligente. Ele era amável, familiar, mas ao mesmo tempo majestoso, ciente da dignidade do seu cargo, e tinha um temperamento de mestre, um temperamento de condutor de homens, e era também um diplomata hábil. Ele era muito prudente, sabendo temperar o rigor, capaz de muito rigor quando necessário, e ao mesmo tempo de grande compreensão quando a circunstância exigisse. Mas, acima de tudo, o que se destacava nele era a piedade e a devoção, e o seu grande amor à Igreja. Esse amor à Igreja se evidenciava em Leão XIII, em tudo que ele falou, em tudo que ele fez. Muitos se dedicaram a avaliar o pontificado de Leão XIII e emitir um juízo sobre ele. Alguns, por exemplo, o considerariam liberal, sobretudo na França. Eles interpretaram o seu pontificado como uma espécie de ruptura em relação ao de Pio IX. Já outros consideram que ele continuou a missão de Pio IX, mas dando um novo passo. Enquanto Pio IX condenou a civilização moderna, Leão XIII, considerando que as condenações já estavam bem solidificadas, ele procurou salvar o que podia ser salvo nos novos tempos. E há outros ainda que dizem que Leão XIII, sendo, em primeiro lugar, firmemente fiel à doutrina da Igreja, ele fez o que pôde, de acordo com as circunstâncias, para salvar o que poderia ser salvo nas posições da própria Igreja perante o mundo. Agora, será que Leão XIII era um liberal? Que ele não era um liberal, a sua primeira encíclica, Inescrutabile Dei Concilii, já demonstra nesse documento, que é como o documento programático de Leão XIII, ele diagnosticou os males que afligiam a Igreja, que afligiam a sociedade, e atribuiu esses males a quê? A subversão que a Revolução havia provocado, tanto nos princípios temporais quanto nos princípios espirituais. E tanto nessa encíclica, nessa primeira encíclica, quanto nas outras, sempre ficou claro que o grande empreendimento de Leão XIII era a recristianização da sociedade. Ele queria demolir os ídolos que o mundo moderno havia erigido e restaurar a influência da Igreja. E ele governou a Igreja num momento dramático, um momento em que a Revolução ela como que atingia a sua maturidade, a sua consolidação. Em todos os cantos do mundo cristão, a Igreja era atacada pelos novos governos liberais e maçônicos, e Leão XIII teve que enfrentá-los, sobretudo em 3 países onde essa luta foi mais destacada: na Itália, na França e na Alemanha. Em primeiro lugar, a Itália. Perante o recém-criado reino da Itália, Leão XIII manteve a postura do seu antecessor, a postura intransigente de Pio IX, e não tentou nada seriamente para estabelecer relações com este reino que ele considerava ilegítimo, uma vez que havia tomado da Igreja os estados pontifícios e que estava entregue às forças maçônico-liberais, que tantos danos causavam ao catolicismo.
Na Alemanha, a luta que Leão XIII teve que travar, habilmente travar, foi tremenda. Por quê? Já nos últimos anos de Pio IX, Otto von Bismarck, o chanceler maçom, anti-latino, anticatólico, ele colocou em marcha a sua guerra cultural contra a igreja, a sua Kulturkampf, e começou em 1871, quando a seção católica do Ministério de Culto na Alemanha, na Prússia, perdão, ele foi dissolvido e os destinos da igreja da Alemanha foram entregues aos protestantes. E depois vieram atos legislativos para minar a influência da igreja, para minar a própria igreja, por exemplo, a lei do púlpito, que amordaçava o clero, punindo quem criticasse o Reich. Houve depois a lei de inspeção escolar, que acabava, que tolhia mesmo com a educação católica. Depois se reconheceu o direito ao governo de controlar a formação dos seminaristas, de inspecionar o clero. Depois vieram outras leis dispostas a expulsar padres que não se submetessem a isso para vencer a resistência dos bispos. Foi imposto o casamento civil, obrigou-se o clero ao serviço militar. E, por fim, o clero se viu ameaçado no seu próprio sustento, porque as propriedades da igreja, conforme a nova legislação, passariam a ser administradas por leigos. E a Kulturkampf já havia sido posta em marcha há 7 anos, quando Leão XIII assumiu o papado. E ele estava disposto a desbaratar a política anticatólica de Bismarck, e ele conseguiu. Após muitos anos de lutas, de negociações, enfim, em 1897 estava tudo terminado, aquelas leis foram todas abrogadas. Isso graças à ação diplomática hábil de Leão XIII, mas também graças ao combate dos católicos, inclusive na política. Havia se formado na Alemanha um partido católico, né, que foi muito importante entre os anos 1880 e até o fim do Segundo Império Alemão, e que durante 15 anos esse partido chamava-se Zentrum. Ele se bateu contra o anticatolicismo oficial. Então a luta do Zentrum e a política hábil de Leão XIII acabaram com a política anticatólica então vigente. E, ao mesmo tempo, as lutas eram grandes na França. As lutas de Leão XIII lá foram grandes, mas não foram bem sucedidas. Vejam, no final do século XIX, a República Francesa ela era abertamente hostil à igreja. Ela tomava o tal clericalismo como o grande mal a ser extirpado. E, nesse estado de coisas, a atitude natural dos católicos era se unirem a quem? Aos inimigos da República, que eram os monarquistas. Então, católicos e monarquistas figuravam na mesma linha de batalha. E houve retaliação, né? Os republicanos iniciaram um intenso processo de descatolização semelhante à de Bismarck. Na Alemanha, por exemplo, os hospitais foram secularizados, foi publicada uma lei de liberdade de educação que nada mais fazia do que arrancar a educação das mãos da igreja para promover a sua absoluta estatização. Depois houve outras leis a respeito da educação, por exemplo, excluindo as religiosas do ensino, instituindo a chamada escola neutra. A Companhia de Jesus foi dissolvida na França. As congregações femininas passaram a sofrer muitos ataques, e foi vedado a religiosos e a membros do clero a ensinarem, a exercerem o magistério. Pois bem, perante tudo isso, qual foi a alternativa que o Papa Leão XIII encontrou, né, para frear esse ataque sistemático? Foi tentar conseguir a paz com o novo regime francês. E em 1892 ele publicou uma encíclica instando os católicos, como eu falei, intimamente ligados, que eram ao movimento monarquista, a aceitarem o regime republicano. Por um lado, isso era incompreensível, porque parecia que, para frear o processo de descristianização, Leão XIII parecia fortalecer o poder atacante. E ele não cessou de instar, de exortar os católicos a aceitarem a República Francesa. Ele conseguiu, ao menos, eliminar o pretexto para as medidas anticlericais, né? O pretexto que era dado por católicos contrários ao regime republicano. Essa política de Leão XIII com a República Francesa ficou conhecido como ralliement. E talvez seja o grande fracasso do seu pontificado. Fracasso consumado já no pontificado seguinte, que é o de São Pio X, quando ocorreu a separação da Igreja e Estado na França em 1905. O ralliement
é talvez a mais criticada e criticável política de Leão XIII. Agora, essas investidas anticatólicas não se davam só na Itália, na Alemanha, na França. Não. No tempo de Leão XIII, na Bélgica, na Holanda, na Espanha, nos países da América Latina, os governos dedicavam-se a descristianizar as nações, de modo sistemático, eliminando o ensino religioso das escolas, reduzindo as obras de caridade das ordens religiosas, das congregações, vedando novas vocações, por exemplo, proibindo a entrada nos seminários, nos conventos, nos mosteiros, enfim. Isso era visível em toda parte do mundo, então, católico. E em meio a tudo isso, nessa situação de perseguição mais ou menos aberta à igreja, Leão XIII, exercendo a sua missão precípua, ensinava, mostrava como as coisas deveriam ser colocadas no seu devido lugar. Leão XIII era um homem muito douto e que entendia claramente os problemas da sua época. E ele escreveu muito, Leão XIII ensinou, escreveu muito. E nós podemos encontrar até um padrão nos documentos magisteriais de Leão XIII. Os documentos dos seus primeiros 15 anos de pontificado parecem voltados ao ensino de temas essencialmente filosóficos, políticos, sociais. Nos últimos 10 anos de pontificado, no entanto, ele trata quase que exclusivamente de temas religiosos e piedosos. Claro que essa divisão comporta exceções, mas nós podemos perceber esse padrão. E em toda a obra magisterial de Leão XIII se vê uma finalidade, que não é somente da obra magisterial dele, mas do seu próprio pontificado. Seja quando ele fala de filosofia, de política, de moral, de espiritualidade, tudo tem como objetivo fulminar os males modernos em todos os âmbitos e recolocar a igreja no local em que ela for arrancada nas almas, nas famílias e nas nações. E Leão XIII entendeu, em primeiro lugar, que os males do mundo moderno têm como origem falsas filosofias. E entendeu que somente uma renovação da filosofia cristã por meio do pensamento de Santo Tomás de Aquino poderia construir uma barreira eficaz aos erros modernos e colocar as coisas no seu devido lugar. Por isso, em 1879, no ano seguinte à sua eleição, ele publicou a célebre encíclica Aeterni Patris, na qual ele apresenta ao mundo católico o pensamento de Santo Tomás como uma síntese mais ou menos completa de soluções para todos os problemas contemporâneos. E como o guia tanto a igreja quanto a sociedade precisavam. E com aquela encíclica, Leão XIII inaugurou o renascimento do tomismo, que tantos frutos trouxe depois dele. E é com as lentes de Santo Tomás que Leão XIII, o próprio Leão XIII, apresentou suas soluções para o mundo moderno. Por exemplo, em 1880, ele publicou a encíclica Arcanum Divini Sapientiae, dedicada a defender a dignidade do matrimônio cristão, já muito atacado naquele tempo. Em 1881, ele publicou a Diuturnum Illud, no qual ele demonstra a necessidade de se respeitar, isso numa época revolucionária, de se respeitar as autoridades constituídas e mostra como a igreja sempre colaborou, ajudou e guiou o poder civil. E em 1885 ele publicou a célebre encíclica, que eu recomendo que todos leiam, Immortale Dei, que é dedicada à constituição cristã dos estados. É sobre isso que trata a encíclica, mas ali Leão XIII ele repete o multicentenário ensinamento da igreja sobre a organização católica das comunidades políticas, e aquela encíclica como que conclama por um retorno à cristandade. Tanto é que é nesta encíclica que se encontram aquelas célebres palavras: tempo houve em que a filosofia do evangelho governava os estados, etc., com as quais Leão XIII descreve o que foi um dia a cristandade e a necessidade de retornar a ela. Inclusive, aproveito aqui a oportunidade para falar que nós temos uma série de aulas, um curso gravado na França sobre a cristandade. Mas não é um curso como os outros. Na verdade, é um curso que foi gravado em cerca de 15 igrejas francesas, dentre as quais 11 grandes catedrais góticas,
nas quais nós mostramos nas catedrais de Chartres, de Amiens, de Paris, de Rouen, de Londres, de Estrasburgo, de Bourges, enfim, o que era a civilização católica da Idade Média. São 15 aulas, a maior parte delas de mais ou menos 1 hora, cada uma, gravadas nas catedrais francesas, construídas durante este tempo que Leão XIII tanto elogiava, certo? E nós vamos reabrir as matrículas para este curso, que se chama Civilização das Catedrais, em junho, tá? E quem entrar na lista de espera, que está aqui na descrição, vai ter benefícios na matrícula. Em 1888, Leão XIII publicou uma importante encíclica também chamada Libertas, que é uma resposta católica à falsa noção de liberdade defendida pela Revolução, mostrando como a verdadeira, a autêntica liberdade humana se estrutura. Isso, ele invoca argumentos tanto da razão quanto da revelação. E bom, Leão XIII, ele condenou mais de uma vez o comunismo e o socialismo. Ele fez a encíclica Quod Apostolite Munidis, de 1878, e numa carta endereçada aos bispos húngaros, chamada Quod Multum, de 1888. E esse papa foi ainda um grande inimigo da maçonaria, já condenada por muitos dos seus antecessores, mas ele voltou a condenar em 1884 com a encíclica Humanum Genus. Nesse documento, Leão XIII acusa a maçonaria de tentar destronar a ordem cristã do Ocidente. Ela é a culpada da secularização das escolas, de promover a educação antirreligiosa, de rebaixar o nível moral do casamento, enfim, de excluir Deus da sociedade e da vida pública. E ele voltou a condenar a maçonaria em 1890 com a encíclica endereçada aos bispos italianos, Dall'Auto dell'Apostolico Sedio. Ela é endereçada aos bispos da Itália, e depois ele voltou a escrever aos bispos italianos a encíclica Inimitis Vis, de 1892, na qual ele insta os bispos italianos a combaterem a maçonaria com maior vigor. Bom, mas de todos os documentos de Leão XIII, nenhum é mais conhecido do que a Rerum Novarum, de 1891, que é uma resposta de Leão XIII à questão social dramática do século XIX. E esse documento é um marco, né? Em primeiro lugar, ele condena, ele recusa o comunismo como uma alternativa para os problemas sociais daquela época, mas ao mesmo tempo, e sobretudo nesse caso, ele condena o liberalismo burguês, que relegava a massa de trabalhadores a uma situação de abandono inaceitável e indigna. Então, Leão XIII, ele exige, né, uma mudança nessa situação, e o seu apelo teve resultados quase imediatos. Onde? Nas leis trabalhistas alemãs, sociais e trabalhistas alemãs, das décadas de 1890 e 1900, promovidas por quem? Pelo partido Zentrum, que eu falei que era o partido de maioria católica na Alemanha, e que é, sim, uma repercussão da Rerum Novarum ainda durante o pontificado de Leão XIII. Mas, como eu falava, depois da Rerum Novarum, depois de 1891, mais ou menos, o magistério de Leão XIII se restringiu quase que exclusivamente a temas religiosos, a temas espirituais. E por quê? Por causa do naturalismo reinante em todo canto. Leão XIII queria exortar os católicos a olharem para as coisas do alto. Por isso, incessantemente, ele recordava do Espírito Santo, do Sagrado Coração de Jesus, de Nossa Senhora do Rosário, da Eucaristia, da devoção a São José. Então ele conclamou mesmo os católicos a abrasarem o seu coração de devoção e de busca pelas coisas do alto, e as consequências foram grandes. O pontificado de Leão XIII foi a ocasião de um desabrochar espiritual na igreja impressionante, visível em todos os cantos do mundo católico. Somente sobre o Rosário, Leão XIII publicou ao menos 20 encíclicas. Ele incentivou a devoção a São José, tem uma encíclica dedicada a isso. Ele publicou uma encíclica dedicada ao estudo das Sagradas Escrituras, né, Providentíssimos Deus, de 1893, na qual ele, ao mesmo tempo, ele condena os erros hermenêuticos que já anunciavam o modernismo, mas ao mesmo tempo lembrava os católicos da inerrância da Escritura, incentivando aqueles que tivessem capacidade de a estudarem, sempre orientados pelo magistério. Ao mesmo tempo,
Ele impulsionou o estudo da história da igreja, algo que para nós é particularmente caro, pela encíclica Super Número Considerantes. E a respeito do Espírito Santo, Leão XIII publicou a encíclica Divino Illud, de 1897, exortando os católicos a procurar conhecer o Espírito Santo e a adorá-lo. Um dos grandes feitos do seu pontificado, indiscutivelmente, foi o de 1899, quando ele consagrou a humanidade ao Sagrado Coração de Jesus. E Leão XIII também era preocupado com a pureza e com a integridade da fé católica. Por isso ele se dedicou, né, a incluir no índex livros heréticos e obscenos tão comuns no seu tempo, edições não autorizadas da Escritura, periódicos e publicações que visavam corromper a moral e que se multiplicavam naquele tempo. Outra coisa importante, durante o pontificado de Leão XIII, a igreja cresceu de modo impressionante nas zonas de missão. No pontificado dele, as missões progrediram, novas congregações missionárias surgiram, o próprio Leão XIII as incentivou, e a igreja crescia na China, em todas as regiões do Oceano Pacífico, nas ilhas perdidas lá no meio do Oceano Pacífico, na África. E Leão XIII tomou parte direta disso. E em 1890 ele publicou a encíclica Sancta Dei Stivitas, conclamando os católicos, os fiéis, a colaborarem material e espiritualmente com as obras missionárias. Ele condenou a escravidão em 1890, ele voltou a condenar a escravidão, que era ainda muito praticada na África, pediu donativos para os missionários que trabalhavam na África contra a escravidão e pela conversão dos africanos. Em 1894 ele publicou a encíclica Christi Nomen, na qual ele expressa sua atenção ao progresso das missões para tornar os pagãos católicos, e pedindo que os católicos do mundo inteiro enviassem recursos para a criação de uma rede de instituições católicas que trabalhassem em conjunto na atividade missionária e para a formação de clero autóctone nas terras de missão. E no tempo dele, em nenhuma região, em nenhum país, a igreja católica crescia tanto como nos Estados Unidos. Vejam só, em 1800 existiam 30 mil católicos nos Estados Unidos, em 1800. Em 1900, 100 anos depois, os 30 mil se transformaram em 12 milhões. A igreja americana era forte, o clero era numeroso, as congregações estavam repletas de vocações, havia um sistema escolar pujante. No entanto, havia um problema. Os Estados Unidos, eles eram o país onde os traços do espírito moderno mais estavam presentes. Ele era talvez o país mais liberal, mais burguês, mais nacionalista, mais materialista. A consequência é que o apostolado e o modo americano de ser católico frequentemente se opunha à forma autenticamente católica de ser. Se opunham ao mundo moderno, à forma democrática de se enxergar a vida. E por vezes escorregava esse catolicismo americano por um certo desprezo pela obediência, pela tradição. Pois bem, essa tendência ficou conhecida como americanismo e ela se cristalizou em doutrinas assim de caráter nitidamente herético. Por exemplo, os americanistas viam o caráter dogmático do magistério da igreja e a disciplina da igreja rigorosa como manifestações do autoritarismo típico das instituições europeias antigas. Consideravam que a hierarquia da igreja era uma espécie de reprodução no campo religioso da organização monárquica dos antigos reinos europeus. Eles viam também que a preocupação da igreja com definições doutrinárias era fruto de um apego muito grande com raciocínios abstratos próprios do espírito europeu e que nada tinha a ver com o espírito americano. Então, e também os ritos, as solenidades, eles achavam que isso era um reflexo da pompa aristocrática da Europa. E se dizia, esses americanistas, que tais características não tinham lugar em um país como os Estados Unidos, que era um país construído a partir da ideia de democracia, de igualdade entre os cidadãos, de pragmatismo e não de especulação. E, por fim, os americanistas,
eles tendiam a reduzir a importância da vida espiritual. A vida espiritual era reduzida e as virtudes naturais exaltadas em detrimento das sobrenaturais, as virtudes ativas valorizadas em detrimento das passivas, e os métodos de apostolado eram muito pouco ortodoxos. Esse era o americanismo. Leão XIII viu-se obrigado a agir contra o americanismo e endereçou ao primaz dos Estados Unidos, o cardeal Gibbons de Baltimore, a encíclica Testem Benevolenti, na qual ele condena todas aquelas teses e essa forma de se enxergar e viver o catolicismo. A reação a essa condenação nos Estados Unidos foi relativamente positiva. As tendências americanistas foram abafadas, mas atravessaram o Oceano Atlântico e germinaram na Europa, contribuindo enormemente para o movimento modernista que o sucessor de Leão XIII, São Pio X, tanto combateria. Leão XIII morreu em 20 de julho de 1903, aos 93 anos, e após 25 anos de pontificado. Então, terceiro, hoje quarto pontificado mais longo da história da igreja. Ele está sepultado no transepto esquerdo da Basílica de São João de Latrão, em um túmulo em uma posição imediatamente oposta ao que ele mandou erigir para o Papa Inocêncio III, o grande Papa da cristandade, a quem ele muito admirou e cujo pontificado e época, né, ele sempre olhou com certa saudade. Saudade essa que ele exprimiu naquelas famosas palavras da Immortale Dei. Tempo houve em que a filosofia do Evangelho governava os estados. Bom, rezemos para que estes santos desejos do Papa Leão XIII também sejam os do Papa Leão XIV. E, bom, em consideração à memória e ao legado do Papa Leão XIII, eu acho que nada mais adequado do que procurar conhecer essa civilização que ele tanto admirou e na qual ele tanto se inspirou, que é a cristandade medieval. Por isso, eu disse no meio do vídeo, fica o meu convite, né, para aqueles que tiverem interesse em conhecer a civilização das catedrais nas catedrais, se matricule no curso. Em breve as matrículas serão reabertas. Se você tem interesse, quer saber como funciona, entre aqui na lista de espera, porque quem entrar na lista de espera e depois se matricular vai receber condições especiais. Fique com Deus e até o próximo vídeo.